meu nome é Melissa Medrone e você está assistindo ao quadro A Corte Sem Cortes. Hoje vamos receber no estúdio do TRE Paraná o Dr. Pedro Luiz Sanson Corá, juiz de Direito Efetivo da Corte no biênio 2017-2019. Ele ingressou na magistratura em 95 e nesse período atuou nas comarcas de Umuarama, Santa Helena e Cascavel, antes de ser promovido para Curitiba, onde atualmente é juiz de direito da 4ª Vara Criminal. Na Justiça Comum, Dr. Pedro é reconhecido pela atuação no combate ao crime organizado, à lavagem de dinheiro e ao tráfico de drogas. Na Justiça Eleitoral, atuou como ouvidor e relator de importantes ações, em especial no período eleitoral em 2018. Na entrevista de hoje, ele explica a composição e o funcionamento da Justiça Eleitoral e comenta a competência para o julgamento dos crimes ligados à Caixa 2. Confira! Doutor Pedro, obrigado pela presença. O senhor poderia explicar para a gente quais são as principais atribuições da Corte de um regional eleitoral? Pois não, Melissa. Na verdade, só uma pequena correção, eu termino meu mandato agora em maio deste ano. 2018, isso, né? 2019. 2019, está certo. Então eu é que eu fui antes suplente, eu fiquei 2 anos suplente, né? Depois 2 anos de titular. Mas, indo direto à sua pergunta, eu posso dizer que a Corte Eleitoral, primeiro, é composta por 7 membros, né? Dos 7 membros são 2 desembargadores estaduais, 2 juízes estaduais, 2 juristas indicados pela Ordem dos Advogados do Paraná, que estão no estado do Paraná aqui, né? E um juiz federal, que atualmente é um desembargador federal, porque hoje tem uma turma avançada do TRF4 aqui em Curitiba, então por isso temos aí um desembargador federal. Então, a Corte é composta por 7 membros. Então, as votações são por maioria dos membros presentes. E a Corte serve para, em segundo grau, analisar todos os recursos das eleições municipais, né? E nas majoritárias, naquelas questões originárias, em que o tribunal deva conhecer em relação às decisões dos juízes auxiliares, que atuam em propaganda, em registro, né? E as demais ações eleitorais, recursos eleitorais que nós vemos no dia a dia, em relação a registros e impugnações de candidaturas, impugnações de mandatos, ações de investigações judiciais eleitorais, ações de impugnações de mandato eletivo, questões de propagandas irregulares ou ilegais, né? Tudo para fazer com que as eleições possam se dá da melhor maneira possível, sempre tendo em mente que de igualar, como a gente fala no justiça eleitoral, igualar as armas de todos os candidatos, de todos terem as mesmas condições no pleito eleitoral. Então o tribunal serve para, num segundo momento, em relação às eleições municipais, rever os atos dos juízes eleitorais e, quando se trata de eleições majoritárias, que também haverá situações em que os juízes eleitorais atuam, né, naquelas propagandas de rua, e na propaganda e candidatura em que os juízes auxiliares da Corte, que no caso são juízes suplentes que são convocados, eles atuam num primeiro momento e os recursos desses mesmos juízes auxiliares vêm para nós, componentes da Corte, para que a gente possa dar andamento ao processo eleitoral. E, além disso, os senhores continuam atuando nos seus órgãos de origem, no seu caso, o Tribunal de Justiça do Paraná. Sim, o que ocorre é o seguinte, a lei eleitoral prevê que, primeiro, para que eu esteja aqui como juiz eleitoral, a gente sabe que o Código Eleitoral prevê que a função de juiz eleitoral é a atribuição de juiz de direito, então é atribuído à Justiça Estadual. Nós temos um mandato previsto na Constituição de 2 anos, que é um biênio mínimo, podendo ser prorrogado por mais um biênio, ou seja, nós podemos ficar até 4 anos como membros da Corte efetivos, não contando nesse período aquele da suplência, que também pode ser de 2 anos de suplente, com mais 2 anos, que é uma prorrogação. Como nós somos eleitos, os juízes e desembargadores? Nós somos eleitos pelo Tribunal Pleno, pelo órgão máximo do tribunal, que é composto de todos os desembargadores, por uma votação fechada,
entre todos os candidatos, quando, de uma forma antecedente, o TRE manda um edital para o Tribunal de Justiça, que torna o edital público, convoca todos os magistrados que estejam aptos a concorrer, nós fazemos a inscrição e há um procedimento de eleição no Tribunal Pleno. E aquele mais votado no primeiro escrutínio, obtendo mais de 50% de votos na primeira escrutínio, ele já é eleito direto. Se ele não atinge isso, o primeiro e o segundo colocados na primeira votação vão para um segundo escrutínio e o mais votado é indicado para o TRE. No caso dos... é a mesma coisa, é da mesma forma que funciona juízes, em relação desembargadores. aos desembargadores estaduais e ao juiz federal. Com relação aos juristas, é um pouco diferente. O tribunal também, o TRE manda o edital para o Tribunal de Justiça, o Tribunal de Justiça comunica, né, a OAB, que forma uma lista para o Tribunal de Justiça. Dessa lista de advogados que se inscrevem, é escolhido no Tribunal de Justiça 3 advogados, né, os 3 mais bem votados, e encaminhado para o Presidente da República, que aí sim vai escolher um dos membros para ser membro ou suplente ou membro titular, dependendo do edital, se for para suplente ou para titular. E o mandato é a mesma coisa, 2 anos com suplente, podendo ser prorrogado, depois mais 2 anos como titular, podendo também ser prorrogado. Então é assim que funciona a eleição para que estejamos aqui. No caso de juiz estadual, como é que faz a acumulação de funções? No período fora das eleições, que as pessoas pensam, o juiz não trabalha, só trabalha na justiça eleitoral no período das eleições. Não é bem assim, porque as ações eleitorais andam o tempo todo. Né? Temos prazos prescricionais, prazos decadenciais, mas não atingidos esses prazos, e só aqui explicando, quando é um prazo decadencial, fulminação, então a gente não tem mais o que fazer. Mas não havendo decadência, por exemplo, numa AIGE ou numa AIME, a AIGE é aquela ação de investigação judicial eleitoral para cassar um mandato ou para declarar inelegibilidade por até 8 anos, a investigação de mandato eleitoral, a mesma coisa, em caso de fraude, né? O processo vai ter todo um trâmite, vai demorar um tempo, então as eleições vão continuar, né? Os resultados vão ter que ser... o resultado final das ações vão demorar um tempo, então a gente vai trabalhar fora daquele período, não só no período eleitoral, né? Então, nesse período, nós estamos dispensados para trabalharmos no TRE no dia das sessões, né? Então, nós precisamos até pedir autorização ao tribunal. No período eleitoral, propriamente dito, a gente fica autorizado a ficar exclusivamente na justiça eleitoral, né? Então, um pouco antes do início das eleições e um pouco depois do término das eleições, é o que prevê a lei eleitoral, que nós estaremos afastados da jurisdição comum e ficamos apenas na jurisdição eleitoral. No meu caso, eu fiz a opção de ficar acumulando as duas, ou seja, a justiça estadual com a justiça eleitoral no mesmo período, até porque eu estava na direção do Fórum Criminal e nós estávamos num processo de mudança, né? Do Santa Cândida para o AU, e era um complexo muito grande, eu era diretor do complexo inteiro, então não tinha como deixar de acumular as duas funções. Mas acabou dando tudo certo. E agora, com essa recente decisão do STF, qual que é, na sua opinião, a situação? A Justiça Eleitoral, ela tem condições de julgar esses delitos chamados de caixa 2 e os crimes conexos? Essa é uma questão interessante, porque houve muita discussão, muita celeuma a esse respeito, né? Na verdade, a jurisprudência do TSE é a mesma nesse sentido há mais de 30 anos. Toda vez que houver, e já era essa decisão, crimes conexos eleitorais com crimes comuns, há a chamada visa atrativa, ou seja, o que atrai é o crime eleitoral. Então, na verdade, deveriam já ser julgados. Essa decisão do Supremo só veio a confirmar e tornar bem claro para todos de que vão ter que vir aqueles processos que estão tramitando na justiça comum, seja ela estadual ou federal, né? Quando tiver aquele crime do caixa 2. Que, na verdade, nós não temos a tipificação do caixa 2. Nós temos o crime do artigo 350 do Código Eleitoral, que seria a falsidade ideológica na prestação de contas, né? Então, aí você teria a possibilidade de você dizer que utilizou de dinheiro indevido, então tem que ser apurado esse tipo de situação. Só que aí o que acontece? Como é um crime, em tese, menor, os crimes mais graves estão na justiça comum, né? Mas vão ter que todos ser atraídos para a verificação aqui na justiça eleitoral. Se o crime conexo existir da justiça eleitoral, vai ficar, em tese, ficaria tudo aqui. Se não existisse crime conexo eleitoral, retorna tudo para a justiça comum, seja ela estadual ou federal.
Mas me parece que a Justiça Estadual tem condição efetiva, evidente, de dar conta desse recado. A eleitoral. Não, é a Justiça Estadual, porque ela vai atuar na Justiça Eleitoral em primeiro grau, em primeiro momento. Né? Ah, sim. Entendeu? Então, vão ser juízes estaduais e promotores estaduais que vão trabalhar, na verdade, até, eventualmente, com aqueles processos que vieram da Justiça Federal, com a Polícia Federal. Pode haver também com a Polícia Civil, eventualmente, de crimes que sejam basicamente estaduais, né? Mas que também depois tenham conexão ou apareça, eventualmente, essa hipótese de Caixa 2, né? Mas eu acredito que aqui o TRE tem uma situação peculiar, que nós temos aqui a EJE, que é a Escola Judicial Eleitoral, que pode também auxiliar na capacitação não só dos juízes, como dos servidores que atuam ou vão atuar com esse tipo de crime que vai se tornar um pouco mais complexo, né? Um exemplo são os crimes da Lava Jato, que demandam um trabalho muito grande, né, na Justiça Federal. As forças-tarefa da Lava Jato, que a gente sabe, é composta não só do Dr. Deltan, que é um dos maiores procuradores que existe, né, na Procuradoria da República, mas é composta por 10, 12, 15, 18 procuradores trabalhando ao mesmo tempo, pelo volume de informações e o volume de informações e investigações que devem ser feitas até se chegar a uma denúncia, até chegar ao final, para se saber se houve um crime ou não e quem são os responsáveis. Essa situação revela o crime organizado, né? O CNJ, já desde 2006, estabelece que toda a justiça comum deveria criar varas especializadas no combate ao crime organizado, né? Existe até uma chamada Estratégia Nacional de Combate à Lavagem de Dinheiro, que é o tal do ENCLA, né? Que é a capacitação de juízes e promotores. Não só da Justiça Federal, como de juízes estaduais. Eu fiz parte também. Então, quer dizer, aqui na Justiça Eleitoral, então, esses juízes que são estaduais também participaram, não todos, mas alguns deles participaram dessa capacitação. Então, me parece que a ideia aqui no nosso tribunal é de se criar zonas eleitorais na capital, ou de se atribuir competência em primeiro grau para determinadas zonas eleitorais, uma ou duas, né? E dar todo o suporte a esses juízes para trabalhar com esse tipo de matéria, porque serão processos extremamente complicados, complexos, porque vão lidar com não só crimes mais graves, mas com instrumentos de investigação que precisam de um maior conhecimento, como, por exemplo, uma colaboração premiada, uma infiltração de agentes, uma quebra de sigilo bancário, uma interceptação telefônica, né, que precisa ter um conhecimento um pouco mais específico da matéria. Mas eu não vejo dificuldade para nenhum colega da Justiça Estadual nesse trabalho. Ainda mais sabendo que a Justiça Eleitoral do Paraná tem toda a condição de capacitar seus servidores para poder, assim, cumprir bem e fielmente os processos que virão da Justiça Estadual, seja ela Justiça Estadual comum ou seja da Justiça Federal com os crimes aí da Lava Jato. Tá certo, esse foi o Dr. Pedro Luiz Sanson Corá. Dr. Pedro, obrigado pela sua presença e por compartilhar seus conhecimentos com a gente. Obrigado, Melissa, eu que agradeço a oportunidade.